E hoje nós temos muita informação e pouca revelação. Mas não é por falta do Espírito Santo falar. É porque muitos que ouvem estão com seu coração o quê? Fechado. Para ouvir a revelação da palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, cabe a você nessa noite receber uma informação ou a revelação da palavra. Diga: a decisão é sua. Amém, igreja? Quem concorda com isso, diga amém. Amados, eu quero compartilhar algo com a amada igreja que tem sido falado aí por todo o Brasil e até no exterior. É sobre paternidade. Paternidade para as nações. E eu creio que essa palavra vai fazer você mais uma vez refletir e examinar o seu cristianismo. Querido, muito tem se falado em paternidade. Se você observar, vários pastores no Brasil têm caminhado em paternidade. Vários ministérios têm aderido a essa direção. Isso não é um modismo, é uma direção do Espírito Santo sobre a igreja. É algo bíblico. E queridos, muitos podem até falar que isso vai durar algum tempo e que daqui a algumas semanas, alguns meses, essa direção do Espírito a respeito de paternidade vai passar. Mas eu creio, querido, que no meu coração isso vem do coração de Deus. Amém? É algo que está sendo ministrado, querido, agora, mas que há muito tempo já está na palavra de Deus. E amado, em 2013 eu tive contato, com o pessoal ali do Ministério Mevan de Itajaí. E eu comecei a ouvir as palavras do pastor Luiz Hermínio. E aquelas palavras, querido, vieram de encontro ao meu espírito. Eu confesso para vocês que as primeiras ministrações me deixaram um pouco confuso, porque era muita revelação, e até a gente digerir tudo isso, querido, não é fácil. É só quem anda no Espírito mesmo. E durante esse tempo, mais necessariamente no primeiro café de pastores que eu participei em Itajaí, e nas primeiras ministrações que eu vi, uma frase me chamava a atenção. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, querido. Quem te chama de evangélico, querido, ou católico, é a revista Veja. A Bíblia não te chama de evangélico, católico, e muito menos de crente. A Bíblia te chama de filho. A Bíblia nos chama de filhos de Deus. Aí, querido, imagina a situação. Porque a igreja, querido, tem que entender o rio que eu estou caminhando. Vocês têm que entender, querido, aonde o pastor de vocês está se metendo. Para vocês poderem caminhar na mesma direção que o Espírito Santo tem nos dado. Pastor Dinei, por que você buscou caminhar com o pessoal de Itajaí? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que anda sozinho, aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína. Amém? Deus nunca chamou a Dias de Avivamento para ser um ministério independente, querido. Nós somos igreja, nós precisamos estar unidos com o corpo de Cristo, na igreja brasileira. E a Bíblia também diz assim, querido, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, queridos, agora imagina a cena, amado. Eu sentado lá e o homem me fala uma coisa dessa. A Bíblia não te chama de evangélico. E eu achava que a vida inteira eu era evangélico. E ele também disse, a Bíblia não te chama de crente, a Bíblia também não te chama de católico. Eu falei, misericórdia, aonde que eu vim parar? Confundiu tudo. Por quê, querido? Porque a religião nos coloca rótulos. Amém? Religião quer chamar você de evangélico, de católico, de crente. Mas a palavra de Deus não te chama de nada disso. Amém? A palavra de Deus te chama de filho de Deus, ou de discípulo de Cristo. Amém? Filho do Pai, discípulo do Filho. Isso, querido, começou a bater muito forte no meu coração. Porque, amados, há muitos anos atrás, se você se lembrar,
há 8, 9, 10 anos atrás, quando nós estávamos envolvidos no sistema religioso, querido, sempre algo no nosso coração falava que havia algo mais. Nós não saímos de onde saímos por acaso, ou simplesmente para dizer, vamos abrir um ministério, para debater com alguém, não, querido. Nós saímos de onde nós estávamos, porque o Espírito Santo nos direcionou, amém? Porque havia um propósito na nossa vida. O que eu desejava na época, querido, era continuar ministrando louvor. O que eu desejava na época, querido, era continuar sendo líder de jovens. A minha esposa como ministra de dança, pastor Gasparino lá no Getúlio Vargas. Mas a Bíblia diz em Jeremias que os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, amado. E quando Deus chama alguém para caminhar numa direção diferente, amado, você não vai se enquadrar no sistema religioso. Primeiro Ele te tira desse lugar, para depois você ser bênção para esses lugares. Quem está me entendendo, diga amém. Então, amados, você tem que assim entender, pastor Dinei, onde você se enfiou, você pode ter certeza, eu tenho uma convicção, eu estou no centro da vontade de Deus, amém? Não precisa ter medo. Mas por que, querido, que eu aceitei isso com uma certa facilidade? Agora você vai refletir, querido. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei impactado, e como eu falei antes, eu fiquei um pouquinho desorientado. Mas com o passar dos anos, as coisas foram ficando claras no meu espírito. Com o passar dos anos, eu fui sendo desintoxicado da religiosidade, me libertando do sistema religioso. No nosso espírito, quando falo, no nosso, eu falo porque já em 2004, querido, depois do acidente, Deus começou a colocar ao nosso lado filhos espirituais que pensavam da mesma maneira. Quem está lembrado disso, diga amém. Querido, Deus não une pessoas, Ele une o quê? Propósito. Se você está aqui, tem algum propósito, querido. Você está abrindo mão de fazer parte de uma grande denominação. Você está abrindo mão, querido, de fazer parte, quem sabe, de uma igreja do ministério conhecido. Mas eu creio, querido, que vai valer a pena a tua decisão, amado. As coisas estão ficando claras para mim, as coisas estão ficando claras para a nossa família, para a equipe que trabalha conosco. E desde 2004, querida, havia uma indignação no nosso espírito. Nós já não concordávamos com o que presenciávamos, e tudo que éramos submetidos naquele tempo, querido. E eu sempre me perguntei, será que é só isso? Mudar de religião, mudar de igreja, só isso? Porque hoje, querido, o negócio está muito banalizado. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Tem gente que troca de religião, amém? Muda de religião e não muda de vida, amém? Eu era católico, agora eu sou evangélico, mas não muda de vida. Eu era ateu, agora eu sou... agora eu creio em Deus, eu sou teísta, eu creio em Deus, mas não muda de vida, querido. E por muito tempo isso me incomodava, e eu fui fazendo perguntas. Por que muitos hoje mudam de religião, mas não mudam de atitude? Porque, querido, se em João 5,19 diz assim, que o filho faz o que o pai está fazendo, a nossa vida tem que ser diferente, igreja, amém? Não é só mudar de igreja, não é só mudar de ministério, não é só para se batizar. Vocês foram chamados para entender algo que as outras gerações não entenderam. Vocês são filhos de Deus. Ei! Eu pergunto, querido, por que muitos hoje mudam de roupa, mas não permitem o Espírito Santo mudar o seu interior? Vocês já observaram? Vai para a igreja, daí começa só a usar saia, ou só terno, gravata apertada, mas não muda o seu interior. Isso é religiosidade, igreja, amém? Porque muitos hoje só vêm à igreja buscar a Deus quando precisam, e depois que recebem a bênção, viram as costas e não aparecem mais, querido.
É a mesma coisa de que eu ter que beber uma água, eu ir lá no bebedouro e pegar um copo descartável. Eu uso o copo, atendi minha necessidade e depois jogo o copo fora. Isso tem acontecido, querido. Isso para mim é religiosidade. Isso é misticismo, querido. Isso tem que cair por terra na igreja brasileira. E se Deus escolheu nós em curitibanos para levantar essa bandeira, nós vamos levantar, querido. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós entendemos que nós somos filhos de propósito. Amém. Não aceite um rótulo. Quando perguntar para você, você é evangélico, diga: não, eu sou filho. Só que tem uma coisa: a tua vida vai ter que ser um exemplo para essa cidade, porque você está dizendo que é filho de Deus. Amém, igreja? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, querido, quando você vê dessa forma. E a gente vai fazendo perguntas, querido. Porque muitos hoje andam com a Bíblia debaixo do braço, mas não deixa essa palavra entrar no seu coração. Isso é religiosidade. A Bíblia debaixo do braço, mas a vida está toda errada. E aí? Como é que fica, querido? E a igreja, que era para fazer a diferença, acaba não fazendo a diferença. Eu escutei uma palavra do pastor Murakami ontem de manhã, e ele vai estar aqui dia 11/12, ele disse assim, ele nos perguntou naquela ministração, ele falou: se a igreja que você congrega fechasse hoje, ela faria a diferença na vida das pessoas? Ela faria falta ou não? Ei, para pensar, se a Dias de fechar hoje, ela vai fazer falta na tua vida? Porque se não fizer, querido, nós estamos na religião e não estamos vivendo o reino de Deus, que transforma o lugar onde Ele chega. E mais perguntas eu fui fazendo, querido, porque muitos hoje aqui nesta cidade trocam mais de ministério do que de roupa. Vocês já viram como é que é, querido? Troca de ministério, troca de ministério, troca de ministério, mas não muda de vida. Deus nos escolheu para fazer a diferença nesse lugar, querido. Vocês não são um número. Não aceitem rotularem vocês. Vocês são filhos de Deus. Isso muda tudo. Por que é tão difícil as pessoas que caminham conosco reconhecer as coisas boas que Deus tem feito, querido? Por que não reconhece, querido? Se você é um religioso, nunca nada vai estar bom. Agora, se você é filho, há uma característica de filho de Deus que se chama gratidão. Amém? Por que a oração é tão negligenciada? Por que a oração é negligenciada? A irmã Fábio e o irmão Márcio hoje estão à frente do ministério de oração. E essa semana ela me perguntou: pastor Dinei, por que as pessoas têm tanta dificuldade em vir na oração? Sabe por quê? Porque eles não entenderam que eles são filhos. Porque se é filho, quer estar com o pai em oração. Amém, igreja? O filho quer estar com o pai. O filho quer falar com o pai. O filho quer estar no colo do pai. E qual que é o ministério mais importante aos olhos de Deus? É a oração. Jesus passou muito tempo em oração. Jesus é um modelo de filho. Se Jesus orou, a igreja precisa orar. Amém? O religioso às vezes ora ou reza mais do que nós. Nós queremos gerar filhos, mas cadê o nosso momento de intimidade com Deus na nossa casa? Cadê a nossa presença quando convocados para orar? Só uma maneira de gerar filho é tendo intimidade com o Pai. E só uma maneira de ter intimidade, essa maneira é oração. Amém? Reflita, querido. E querido, a resposta ela veio com essas revelações. O Espírito Santo falou: filho, você não entendeu. São apenas evangélicos, crentes, frequentadores.
Porque se fossem filhos, ouviriam a voz do Pai e manifestariam, e não apenas se exibiriam, amém? Nós, querido, aqui desse ministério, por um bom tempo, nós se exibia em praça pública, nós não manifestava. Quem se lembra daquela época, diga amém. Querido, vamos ser sinceros, vamos reconhecer nosso pecado, vamos reconhecer nossas meninices. Nós ia para a praça pública. Quem se lembra daquela época? Tinha músico do louvor que só vinha para o ensaio se fosse cantar na praça. Isso é exibicionismo. Querido, Deus é um jeito de tirar. E Ele está trazendo pessoas que querem manifestar a glória de Deus. Amém. Muda tudo. Deus pegou nós de jeito nesse lugar, e só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Os nossos ministérios de dança, os nossos ministérios de louvor, não era adoração, era exibicionismo, e Ele quer chamar eu e você para manifestar nesse lugar. É diferente, e você já vai me entender. Mudou tudo. Nós começamos esse ministério de uma maneira, e de 4 anos para cá, Ele está fazendo da maneira dEle, e eu amo a maneira dEle. E sabe por que você está aqui, querido? Porque você é diferente. Há algo no teu coração que anseia por algo mais. Amém. Você que tem ministério aqui, ó, você não vai virar um entretenimento para a igreja de curitibanos. Aonde você for, você não vai ministrar somente, você vai manifestar. Amém. Querido, vamos ser sinceros. Nós fazia seleção de música para agradar a igreja. Hoje a seleção é para o Abba, é para o nosso Pai. Mudou tudo. Tem gente que pede, o louvor era melhor porque agradava a tua alma. Hoje está agradando o Espírito do nosso Deus. Mudou. Pastor Gasparino, mudou. Eu quero mais, igreja. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Deus está fazendo no Brasil, e curitibanos não vai ficar de fora. Mudou tudo. Mudou tudo. Muitos hoje querem o cargo, mas não o encargo. Só querem o título, não querem pagar o preço por aquilo que envolve estar naquela posição no Espírito. Muitas coisas entram no meu espírito e me fazem indagar. Por que os músicos das igrejas só querem tocar, não devolvem dízimo, não vêm na oração, não gostam da escola de líderes? Ei! E aí? Ou nós somos filhos, ou nós saímos desse lugar e vamos nos exibir. Mas eu fui chamado para manifestar. Amém? Pastor Dinei, acabou com a unção do culto agora. Não acabou, querido. Não acabou. Porque o dia que nós subir aqui para trazer palavra para agradar a igreja, nós fechamos as portas desse lugar. A igreja brasileira clama por filhos. Amém? Clama por filhos. Perguntas que me fazem pensar, orar e me indignar. Por que muitos hoje querem o púlpito, mas não querem as almas, querido? Pelo Brasil inteiro brigam pelo púlpito, mas não querem visitar as almas, não querem atender as almas. Isso está acontecendo na nossa nação. Por que muitos hoje querem liderar, mas não querem ser liderado, querido? Amém? Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser liderado. Isso não é característica de filho, porque se teve alguém que aprendeu em sujeição, esse alguém foi Jesus Cristo. Amém? Por quê, querido? Muitos hoje querem ministrar, mas não querem ser ministrado. Para pensar, querido. Porque muitos hoje querem ensinar, mas não querem ser ensinados. Porque muitos maridos hoje querem que a esposa mude, mas eles não querem mudar. Quem está comigo, diga amém.
Os maridos querem que a esposa muda, mas não muda. Por que muitas esposas hoje querem que o esposo mude, mas eles não querem mudar? E eu fico me perguntando, a gente olha para as coisas que acontecem, isso vai indignando, a gente pensa, é mais que isso, tem que existir algo mais. Nós não mudamos de religião, querido, nós fomos convidados pelo Espírito, para proclamar um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Por quê, queridos? Que muitos pais hoje querem que os filhos mudem, mas eles não mudam. O filho tem que mudar, mas o pai não muda. Porque muitos pais hoje querem que seus filhos não bebam, mas eles bebem. Ah, meu filho não vai beber, mas você está bebendo na frente do teu filho. Que autoridade você tem? Que autoridade você tem? E a gente vê isso acontecendo, querido, no nosso dia a dia. E a resposta, querido, pode ser forte, mas eu preciso liberar. A resposta da parte do Espírito Santo tem sido a mesma. Eles são apenas evangélicos, crentes, frequentadores de igreja, apenas mudaram de religião. Eles não entenderam ainda o que é ser filho de Deus, ainda não entenderam o que é necessário nascer de novo. Amém. As pessoas não entendem. A maioria de nós veio para a igreja para resolver algum problema, mas o problema era nós. Amém. Na maioria dos casos o problema era nós. Não entendemos que é necessário que nascer de novo, porque só é filho aquele que nasce de novo. Só é filho aquele que nasce de novo. E hoje pelo Brasil todo, querido, culto da vitória, querido, é prometido vitória para quem não quer mudar de vida. Isso é religião. Mas Deus está levantando nessa cidade algumas pessoas que querem fazer a diferença. Eu oro a Deus que vocês sejam essas pessoas, porque nós vamos lutar, querido, nessa terra, enquanto nós respirarmos, por pessoas que entendam essa mensagem. Nós vamos lutar, querido, enquanto nós respirarmos, nós vamos falar esse evangelho que Deus colocou no nosso coração. E a minha oração é que você entenda isso e nos ajude, querido. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, e você já vai entender mais algumas coisas. Romanos capítulo 8. Pega, mas pegue no teu espírito, querido. Receba como revelação e não como informação. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos capítulo 8. Eu queria que nós lêssemos depois do versículo 12. Romanos 8, 12. Vamos lá. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha só, querido, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém. Se um dia você recebeu Jesus no teu coração, o Espírito Santo habita em você, e você passou a ser filho de Deus. A tua vida tem que ser parecida, no mínimo parecida com a vida de Cristo, com o testemunho de Cristo. Isso muda tudo. Amém. Quando você aceitou Jesus, você não recebeu um rótulo de crente, de evangélico. Não, você recebeu um selo do Espírito Santo, e você passou a ser filho, filha de Deus. Amém.
E diz mais ali, querido: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, e também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora olha o versículo 19, querido. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa, querido, da criatura, da criação. Há uma expectativa pelo Brasil, pelo mundo. E essa expectativa não se trata de receber uma exibição, querido. Quantas vezes eu peguei gente daqui e levei para show gospel? Querido, eu fui levar vocês para uma exibição. Hoje nós não saímos mais de curitibanos ver show gospel. Nós só vamos aonde o reino, o Espírito está sendo manifestado, querido. E a gente aprende, querido. Ah, pastor, mas por que você fez isso? Porque eu não sabia, porque eu era menino. E nós viajávamos a noite inteira para ver uma exibição, enquanto que a Bíblia diz que a criação, o mundo, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos, não é dos crentes, pastor Gasparino, é dos filhos. É algo que começa aqui dentro de mim e toma conta da minha casa. É algo que começa aqui dentro de mim e toma conta da minha família. Eu não estou dizendo que é fácil, é alinhamento todo dia, é arrependimento todo dia, mas nós seremos os filhos que vão manifestar a glória de Deus nesta geração, querido. Manifeste a glória de Deus. Manifeste a glória de Deus através da sua vida. Agora no versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém, filhos? Quem é filho de Deus aí, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Querido, entenda o que nós estamos vivendo, entenda onde nós estamos andando, querido. Eu vou falar algumas das coisas aqui essa noite, quem sabe você vai se revoltar contra mim, você vai ficar chocado, mas amado, eu vou falar. Amado, se eu não falar, o Espírito vai cobrar de mim. A criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação. Agora eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim, o que nós temos manifestado? O que nós temos manifestado, igreja? Aquilo que se manifesta, querido, vai definir se você é filho ou é um religioso, se você é filho ou é um evangélico. Aquilo que você manifesta vai definir se você é filho dele ou não é filho dele. Não é a exibição, não é mais o show gospel, pregador famoso, ministério grandioso que vai transformar essa geração. O que vai transformar essa geração é a manifestação dos filhos de Deus. Quem está me entendendo, seja sincero, diga amém. Ei, você é filho. Querido, a partir dessa mensagem você tem que cuidar o que você está manifestando. Amém. O que você tem manifestado no seu casamento? Aí, amor ou ódio? Para pensar, querido, o que você tem manifestado no teu casamento, amor ou ódio?
Presta atenção, querido. O que você tem manifestado no comércio? Pontualidade ou inadimplência? Caráter ou cheque sem fundo? Quem está me entendendo, diga amém. É a manifestação dos filhos de Deus. Aquilo que você fizer lá fora vai definir se você é filho ou não é filho de Deus verdadeiramente, querido. Pega nós por dentro. Pega nós por dentro, querido. Muda toda a mensagem. Quando você entende isso, querido, você se pergunta: o que eu estou manifestando dentro da minha casa? Como é que eu tenho tratado minha esposa? Como é que eu tenho tratado meus filhos? Como é que eu tenho tratado meu pai e minha mãe? Muda tudo, muda tudo. Porque religioso trata de qualquer maneira. Quem se diz filho de Deus deve honrar pai e mãe, deve tratar bem a sua família. Eu não sei se vocês estão me entendendo, querido. Mas sabe, Solano, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Tem gente que acha que manifestar o reino de Deus é só abrir casa de recuperação. Não é só isso. Manifestar o reino de Deus começa dentro da nossa própria casa. Pastor Dinei, você sonha em ter restaurante comunitário aqui? Sonho. Casa de recuperação? Sonho. Mas primeiro eu tenho que aprender a manifestar dentro da minha casa, querido. Porque nós estamos recebendo revelação do Espírito. Tudo começa por mim e por você. Manifestando, manifestando, manifestando. Se somos filhos ou religiosos. Muda tudo. Muda tudo. Nós temos que perguntar, querido: o que você tem manifestado na sua família? União, carinho, ou fofoca e confusão? Você tem tratado bem ou mal o seu cônjuge? O que você tem manifestado na empresa que você trabalha? Como você é conhecido? Uma bênção ou uma maldição? Como você tem tratado as pessoas que trabalham com você, lá onde você trabalha? Amém? Você está manifestando algo, querido. Se aonde você trabalha você não trata bem as pessoas, isso está sendo observado. Se aonde você trabalha, querido, você solta coisas que não deve soltar, fala coisas que não deve falar, você está manifestando ou o reino dos céus ou o reino das trevas. Devemos parar. O que você tem manifestado para os seus filhos? Amor, carinho ou grosseria? Disciplina? Ou está deixando eles fazerem o que bem entendem? O que você tem manifestado na sua igreja? União ou desunião? Fofoca ou oração? Nós temos que se examinar, querido. O que você tem manifestado no seu ministério? Unção ou você está no piloto automático? Unção, ousadia, ou você já está no piloto automático? Deus não te chamou para viver no piloto automático. O Espírito Santo quer dirigir teu ministério. Isso ele só faz para quem se sujeita a ser filho de Deus. Por isso que eu digo, querido, quem está na religião se exibe. Quem está debaixo de paternidade, quem está debaixo, querido, do reino, manifesta. E quando se pegar o microfone, a unção tem que ser manifestada, quer seja através do louvor, da dança, aonde você abrir a boca. Amém. Muda, querido. O que você tem manifestado em relação à sua liderança? Honra. Pare para pensar, querido. Como você trata a tua liderança? Você está manifestando se você é filho ou não é filho? Tudo isso, querido, nós temos que colocar e deixar claro para a igreja. Porque se o pastor de vocês, juntamente com o pastor Gasparino, nós temos caminhado nessa direção, vocês precisam entender que nós estamos indo para esse lugar no Espírito. Mas se alguém perguntar para você, você já vai dizer: ó, o negócio lá é meio violento. Mas nós temos uma convicção no nosso espírito, que nós estamos caminhando em direção
ao centro da vontade de Deus. Amém. O que você tem manifestado em frente ao computador? Alma ou espírito? Carne ou espírito? O que você tem manifestado? Porque quando eu li, querido, diz assim, ó, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amado, o Brasil era para estar bem diferente se houvesse manifestação dos filhos de... As famílias iam estar diferentes se houvesse manifestação dos filhos de Deus. A criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amados, querido, não se engane, por favor, e interpretem com revelação do Espírito o que eu vou dizer agora. Muitos acham que manifestar é só abrir um projeto social na igreja, uma casa de recuperação, visitar um hospital. Querido, tudo isso é válido, amém? Amém? É válido, mas muito maior do que isto é fazer a diferença, ser um filho de Deus no contexto onde eu estou inserido. Estão entendendo? Antes de eu sair, querido, eu tenho que ser dentro da minha casa. Antes de eu pregar no púlpito, eu tenho que ser dentro da minha casa. Antes de eu ministrar louvor, eu tenho que ser dentro da minha casa. Manifeste o reino dentro da sua casa, querido. Amém? Seja um filho, não seja um religioso, querido. A igreja brasileira precisa se arrepender. A igreja brasileira precisa mudar de atitude, de direção. Querido, a igreja brasileira não precisa mais de shows, não precisa de fronha ungida. Meu Deus, querido, não precisa mais de toalha ungida. A igreja brasileira não precisa disso, querido. Não precisa de vassoura ungida. A igreja brasileira não precisa mais de banda famosa, de pregador famoso. A igreja brasileira precisa da manifestação dos filhos de Deus fazendo a diferença. Amém? O que adianta, querido, eu comprar uma fronha ungida se eu não tenho uma vida reta diante de Deus? E a igreja brasileira está nessa direção. Água de Israel, terra da terra santa. Isso é religiosidade, misticismo. Aqui não, aqui jamais. Aqui nós vamos manifestar o reino de Deus através do nosso testemunho. Vassoura ungida, R$1.000 cada uma. A pessoa está no pecado, não quer se arrepender, não quer mudar de vida, compra a vassoura ungida. Você acha que os demônios vão sair? Não sai. Isso é religiosidade. E nós precisamos entender que nós somos filhos, querido, que precisam manifestar o caráter de Cristo, manifestar o amor de Cristo, manifestar o perdão, a cura, manifestar sim assistência aos órfãos, viúvas e necessitados, manifestar honra, manifestar unção, fé, manifestar compromisso, manifestar proteção com quem caminha conosco. Se quisermos caminhar em paternidade, nós precisamos ser filhos, e para isso ser realidade, precisamos fazer o que o Pai faz. Jesus é o nosso modelo. O filho faz o que vê o pai fazer. Agora eu quero que você abra em João 5,19. Amém, igreja?
João 5,19. Quem é filho de Deus, diga amém. Nunca mais deixe chamar você de crente nem de evangélico, querido. Pois o nome da igreja é Comunidade Evangélica. É porque eu não tinha essa informação. Porque se fosse hoje eu não colocava o evangélico. Porque eu não sou um rótulo. Eu sou filho. Eu sou filho. Dias de avivamento. Hoje eu colocaria dias de alinhamento. Porque não tem avivamento sem alinhamento. Mas Deus já providenciou, que a sigla é bem parecida, né? Comunidade Evangélica, dias de avivamento. Mas nós vamos ter que viver dias de alinhamento, alinhar a nossa vida. Olha o que diz ali, João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele faz, tudo quanto que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Filho faz o que vê o Pai fazer. Se nós somos filhos, o nosso modelo é Cristo. E nós devemos fazer o que o Pai está fazendo. Mas como nós lemos em Romanos, Jesus nos deu poder de sermos feitos filhos de Deus. E na condição de filhos que nasceram da água e do Espírito, como está relatado em João 3, 5 a 7, nós podemos experimentar o novo nascimento, amém? Só é filho de Deus aquele que nasce da água e do Espírito. Isso está em João 3, 5 a 7. Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E em 2 Coríntios 5,17 diz assim: mas se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente pega no Espírito isso, querido, e a gente acaba recebendo essa revelação, que nós só seremos filhos verdadeiramente se nós ousarmos buscar o novo nascimento para a nossa vida. Não tem meio termo, querido. Uma nova criatura, um filho de Deus. O texto é claro, não adianta apenas estar na igreja, precisamos estar em Cristo Jesus. E assim como Jesus fazia, somente o que via o Pai fazer, nós também devemos fazer. Uma mensagem dessa nos faz rever nosso cristianismo. Sabe por que Jesus é o modelo a ser seguido? Sabe por que você nunca vai ouvir falar que Jesus lesou alguém? Sabe por que você nunca vai ouvir que Jesus desonrou sua família? Sabe por que você nunca vai ouvir que Jesus desistiu do propósito de Deus para a vida dele? Sabe por quê, querido? Porque ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Amém? É paternidade, querido. Ele não é apenas nosso Deus, é nosso Pai. E o que Ele faz, nós como filhos precisamos fazer. Aí nós olhamos para a nossa vida e nós devemos nos perguntar: será que o que eu estou vivendo é cristianismo? Será que o que eu estou vivendo é realmente algo que está identificando o Pai em minha vida? Será que eu sou um discípulo de Cristo? Isso nos traz uma responsabilidade enorme. Nós devemos fazer o que vemos o Pai fazer através da sua palavra. Isso mudará o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de tratar as pessoas ao nosso redor, o nosso modo de administrar nossas finanças, de ministrarmos no ministério que Deus nos chamou para desenvolvermos. Muda tudo. Porque eu só vou fazer, pastor Gasparino, aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só vou falar aquilo que o Pai falaria. Nós devemos ser a imagem do seu filho em todas as áreas da nossa vida. Isso é paternidade, querido. Isso é caminhar debaixo de paternidade. Agora eu pergunto para cada um de nós:
Será que nós somos crentes evangélicos ou somos filhos de Deus? Será? Eu quero ser filho. Amém? Eu quero ser filho. Se a resposta for filho, vamos examinar nós mesmos. A restauração da igreja brasileira está na paternidade. Uma geração de pais espirituais gerando filhos de propósito. Isso nos leva a refletirmos. Agora, os líderes que estão aqui. Cada líder aqui é um pai espiritual. E seus filhos vão fazer o que eles verem em você? Aumentou a responsabilidade ou não aumentou? O filho faz o que vê o pai. A responsabilidade nossa como líderes, como pessoas que estão envolvidas na obra, fica maior ainda. Porque nossos filhos espirituais, eles vão fazer o que nós estamos fazendo. Se você é responsável, seus filhos no teu ministério vão ser o quê? Responsável. Se você queima por um propósito, aqueles que caminharão com você queimarão pelo mesmo propósito. Porque o filho faz o que o pai está fazendo. Amém? Você que está envolvido em algum ministério, você que está gerando filhos espirituais, a responsabilidade é grande, tem alguém te olhando, você passa a ser modelo. Se você tem compromisso, eles terão compromisso. Se você é fiel, eles serão fiéis. Se você honra a sua liderança, eles lhe honrarão. Se você honra a sua família, eles honrarão. Se você alinha a sua vida, eles alinharão suas vidas. Se você faz o que o pai está fazendo, eles farão. Isso é paternidade. Amém? Eu recebo paternidade de Deus e exerço paternidade sobre aqueles que caminham comigo. Primeiro eu tenho que ser filho de Deus, para depois cuidar dos filhos dele. Amém? E coisas que quem sabe não nos foi ensinado, querido. O avivamento virá. E querido, o avivamento está vindo sobre a igreja brasileira. Amado, o que aconteceu durante essa semana foi algo providencial da parte do Espírito Santo. A Igreja Batista da Lagoinha, querida, é um ministério mais respeitado no Brasil inteiro. Ela acabou se tornando uma vitrine. Todos os ministérios a conhecem, tradicionais, pentecostais. E durante essa semana, Deus encaminhou um homem de Deus naquele lugar para falar sobre paternidade, querido. Querido, Deus está movendo na igreja brasileira. Pastor Gasparino, o negócio está acontecendo. Deus escolheu o Brasil. Se os pastores do Brasil entender, querido, nós vamos viver avivamento na nossa geração. Nós vamos viver. Agora cabe a mim e a você ser filho ou não, entender o propósito ou não, entender que o filho faz o que vê o pai fazendo. Aumenta teu nível de responsabilidade com Deus, porque tem pessoas te observando e eles vão fazer o que você faz. Amém? O Brasil precisa de filhos de propósito. O Brasil não precisa de uma nova denominação. O Brasil não precisa de novas estratégias. Uma vez eu li uma frase de E.M. Bonds que dizia assim: os homens estão procurando uma nova estratégia. Os homens, os pastores principalmente, procuram uma nova estratégia para encher a igreja, para lotar a igreja, enquanto que Deus procura homens melhores. Muda tudo. Amém? Qual que é a estratégia de Deus para esse ministério? A verdade. E Deus procurar aqui no nosso meio homens melhores, mulheres melhores, e a transformação virá. O Brasil precisa de filhos que façam o que o pai está fazendo. Ele precisa da manifestação dos filhos de Deus. Quem está entendendo? Receba isso no teu espírito, querido.
Eu achava que se exibindo eu ia fazer alguma coisa. Na nossa inocência, muitas vezes nós subimos, querido, no altar da igreja, nos exibindo. E hoje nós entendemos que nós precisamos é manifestar. Quem está lembrado dessa época, seja sincero e diga amém. Deus pegou nós por dentro, querido. E com mais frequência eu vou estar falando sobre isso. Eu creio que esse evangelho vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, querido. E vai transformar a cidade de Curitibanos. Não é o evangelho dos crentes, nem dos evangélicos. Porque se fosse assim, o Brasil já estaria transformado. Querido, eu li algo hoje que me chamou a atenção. Antigamente os pastores falavam assim para os seus membros: cuida com a televisão brasileira. Eu li isso hoje. Cuida com o que está passando na TV, cuida com as novelas. Nós chegamos num ponto tão crítico que hoje os pastores têm que dizer: cuida com os programas evangélicos. Estou certo ou estou errado? Nós chegamos nesse ponto, querido. E quem não tem discernimento vai atrás desse tipo de líder, querido, que lambe as feridas. Quem lambe ferida é cão. Ai dos cães. Ai dos cães. É mais fácil ficar lambendo a tua ferida e tirar o teu dinheiro. Não, nós vamos pagar o preço. Cuidem, que nem tudo que está na TV brasileira é evangelho. Tem falso profeta, mas Deus vai pegar eles, querido. Se não pegar em vida, um dia eles estarão diante do trono e eles prestarão contas. Deus está levantando uma igreja poderosa na nação brasileira. Eu creio nisso, querido. E Ele vai usar os pequeninos. Ele vai usar os que não são. Ele vai exaltar aqueles que foram perseguidos. Esse é o Deus que nós servimos, querido. É um Deus de manifestação e não mais de exibição. Pastor Dinei, por onde que eu começo? Manifestando dentro da sua casa. Antes de me procurar, querido, para manifestar algo fora da igreja, manifeste dentro da sua própria casa. Porque senão vai ser exibicionismo. O inferno vai olhar e vai dizer: ele não é assim, ela não é assim. Manifestação dos filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que alinhar coisa na minha casa. Seja bem-vindo ao time, porque todos nós temos que alinhar. Amém? O problema é quando nós nos conformarmos e vivermos de qualquer maneira. A nossa luta aqui, querido, nessa cidade, é para levantar uma geração de filhos que manifestem a glória de Deus. Alguns não vão entender, querido, mas nós sabemos aonde nós estamos indo. Nós sabemos. E Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, e assim como Ele tem transformado a nossa vida, pouco a pouco Ele quer transformar a sua vida. É manifestação dos filhos. Os homens procuram estratégias melhores, Deus procura homens melhores, mulheres melhores.
Deus vai encher essa igreja de pessoas cheias do Espírito Santo, eu creio, querido. Deus vai encher essa igreja de gente problemática. Quem crê, diga amém. E Ele vai restaurar uma a uma. E essas pessoas, depois de curadas, elas vão ser usadas para curar outras pessoas. A autoridade, querido, está naquilo que você se submete. Não é no teu título. É naquilo que você se sujeitou. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Eu queria que você olhasse para si mesmo. Culto de Santa Ceia é domingo que vem. Amado, essa semana que seja uma semana de tomadas de decisões, assim. Uma semana onde você venha levantar o propósito de melhorar dentro da sua casa, de melhorar lá na empresa que você trabalha, de melhorar na área que você está enfrentando dificuldade, para poder manifestar algo para essa geração. Tem gente que gravou CD famoso, que não manifestou nada. E tem gente que nunca gravou nada, que está manifestando tudo. Amém? Você não vai ficar conhecido pelo CD que você gravou, pelo DVD. Você vai ficar conhecido pela manifestação do Espírito Santo através da tua vida. É isso, querido. Muda tudo. Muda tudo. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Aleluia. Eu estou voltando a essa essência, Pai. Quando a música esmorece e o resto desaparece, olhe para si mesmo. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer, ansiando oferecer algo de valor, algo de valor, para abençoar teu. Diga para ele, mais que uma canção, mais que uma canção, mais do que uma canção, mais do que um cargo, mais do que um título, mais do que uma dança. Nós queremos dar o nosso coração para ti, Senhor, para que nós possamos ser filhos de propósito nessa geração. Nós queremos voltar, Senhor, à essência do verdadeiro Evangelho, Pai. Nós queremos ser diferente nessa cidade. Nós queremos fazer parte do mover de restauração que a igreja brasileira está vivendo. Você que está aqui foi escolhido para isso, querido. Ele só quer uma coisa: que o teu coração esteja disposto a obedecer a palavra, que o teu coração esteja disposto a alinhar o que tiver que ser alinhado. Ele não vai perguntar quanto dinheiro você tem. Ele não vai perguntar se você mora numa mansão ou paga aluguel. Ele vai perguntar se ele pode fazer morada no teu coração, para alinhar, para manifestar a glória dos filhos de Deus. Se você deseja isso, se coloque em pé na presença do Pai, querido. Se você deseja isso, se coloque em pé. Eu quero isso para a minha vida, pastor. Eu estou entendendo. Se coloque em pé. Eu quero isso, pastor. Eu não vou ser mais um frequentador de igreja. Eu quero manifestar a glória dos filhos de Deus nesta geração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar de uma maneira diferente hoje. Sai do seu lugar, o ministério de louvor já pode assumir. Sai do seu lugar. O Espírito Santo te chama para um novo tempo, querido. Um tempo de compromisso. Um tempo de compromisso. Querido, só é filho
Quem recebeu a Jesus, eu queria que você assumisse um compromisso com Deus nessa noite. Se você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, pastor, verdadeiramente eu não fiz isso, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver esse evangelho. Levante a sua mão se tem alguém. Eu quero isso para minha casa e para minha família. Se tem alguém, nós queremos dar essa oportunidade de receber a Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aleluia. Nós precisamos dar essa oportunidade. A igreja vai mais uma vez fechar seus olhos. Irmão Júnior, fique à vontade. Ministre aquilo que está no teu espírito, Júnior. Ministério de louvor. Nós declaramos sobre o ministério de louvor dessa igreja um tempo de manifestação. Nós já temos vivido isso há alguns dias, mas vai aumentar esse nível de manifestação. Aleluia, adore a Deus. Adore a Deus. Nós vamos orar pelas bandeiras. Hoje o culto vai ser um pouquinho diferente. Se alguém puder localizar as bandeiras, nós queremos orar pela nação brasileira. Nós queremos orar pelo estado de Santa Catarina. Aleluia! Querido, você não está entendendo. Por muito tempo no Brasil, ministérios que tinham evidência só vinha de São Paulo, só vinha lá do norte, do centro-oeste. Deus está levantando ministérios em Santa Catarina, que está abalando a nação brasileira. Deus tem algo com esse estado, Deus tem algo com essa cidade. Pastor, o que eu faço agora? Adore, se arrependa, se renda. Aleluia. Eu não vou chamar pelo nome. Quem quer orar pela bandeira do Brasil, vem aqui. Aleluia. Está aqui, ó. Quem quer orar pelo estado de Santa Catarina, ore por esse estado, chore por esse estado, por essa cidade de curitibanos. Pastor, eu nunca peguei uma bandeira para orar. Pegue, sinta essa experiência, queime pela terra que você vive. Quem quiser orar pela nação de Israel,